Estamos de volta, hoje direto desse cenário fantástico, onde é sinônimo de uma boa gastronomia e de um bom bate-papo com um tiragosto maravilhoso, com um vinho da melhor qualidade. Estamos falando Cachaçaria Empório do Dedé, 3 endereços para você: Parque 10, Shopping Ponta Negra, Manauara Shopping. E olha, o que você pensar de bom na gastronomia, passa primeiro pela Cachaçaria Empório do Dedé. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Rogério Perdiz, que é o sócio-diretor da Cachaçaria e Empório do Dedé. Chegando aqui para a gente uma tabuinha de frios, maravilhoso, muito bem. Vamos passar esse palitinho para cá, porque Cachaçaria Empório do Dedé é isso e muito mais, é tudo de bom. Aqui, meu amigo, você tem as melhores coisas para você fazer o seu happy hour, para você fazer desse momento o mais agradável possível. Rogério, falamos da sede de Fortaleza, Engenho de Belém. Engenho de Belém está indo numa programação muito boa. Nós estamos muito felizes pelo reconhecimento que nós tivemos durante todo esse tempo lá na cidade de Belém. Foram bastante receptivos e a loja está caminhando para uma produção dentro do previsto, com um público excelente. A gente já variou o cardápio 2 vezes. Nós estamos com 1 ano e 4 meses de inaugurado em Belém. Nós tivemos a oportunidade de lançar 2 cardápios, de fazer eventos, de participar de eventos gastronômicos na cidade. Já fomos para eventos de rua, fomos para a praça fazer a banquinha com o escondidinho do Dedé, com a carne de sol. Então a gente realmente adotou a cidade, entrou na cultura, participa dos eventos gastronômicos e estamos muito satisfeitos lá com Belém. A gente sempre ouviu falar que o paraense é muito bairrista, que ele acha que tudo dele é o melhor. Muito embora às vezes não é a luz da verdade, mas e quais as dificuldades que você teve, por exemplo, para levar não só os pratos daqui, como também trazer os pratos de lá? Porque vocês estão lançando esse açaí, que hoje já é uma coisa que já está rodando dentro das lojas e com uma aceitação fantástica. É verdade. Cada cidade tem a sua cultura, a gente respeita muito isso. Em Belém, por exemplo, para exemplificar isso, a cultura do peixe mais consumido é o filhote, diferentemente aqui da nossa cidade, que é o tambaqui, é o pirarucu, é a sardinha. Então o que nós temos no cardápio de lá? Nós temos os mesmos pratos que nós aqui elaboramos com a matéria-prima tambaqui, pirarucu, nós o fazemos lá com o filhote. Então houve uma identidade, uma recepção, mas é claro que a gente oportuniza também para esse cliente para ele degustar o tambaqui, o pirarucu, que estão no cardápio. E a grande vantagem de a gente poder estar presente em outras cidades é você realmente conhecer aquela cultura. Quando nós chegamos em Belém, é claro que a gente já conhecia, até por estar na gastronomia há um bom tempo, sobre a qualidade do açaí, a qualidade do tacacá, do tucupi. E isso facilitou para a gente adentrar nesses fornecedores e acaba que cada cidade contribui hoje com algum produto para dentro do cardápio da rede. Então Belém, nós abastecemos todas as lojas com o açaí de Belém, com o tucupi de Belém, com o jambu de Belém. Mas também na contramão a gente abastece Belém, Uberlândia e Fortaleza com o tambaqui de Manaus, com o pirarucu de Manaus, com a castanha do Pará, e acaba que isso se une e a gente perde um pouco a identidade. Mas é de Manaus, é de Belém, é da Cachaçaria do Dedé, é do Engenho, porque até nós nos identificamos como uma cozinha regional brasileira. E para mim foi novidade, eu não sabia desse detalhe do filhote. Eu imaginava que o paraense degustava tranquilamente um tambaqui, um tucunaré e os peixes que a gente mais come aqui. Mas essa do filhote foi novidade. É o peixe mais consumido, é muito bom também. Eu tive a oportunidade de ir num restaurante muito específico lá em Belém e provei o filhote com açaí, Edson. Com açaí? Com açaí, negócio tá espetacular, tá vendo? Fora de padrão. Estar na cachaçaria é você descobrir outros mundos gastronômicos que quando você diz assim, isso aqui não vai combinar com nada, e aí aparece um negócio desse. Cachaçaria de Uberlândia.
também acho que deve ter sido um outro desafio bastante grande para vocês, porque o mineiro é meio resguardado, ele pensa muito, ele estuda muito para depois voltar. Mas às vezes, a vez que nós estivemos lá e a gente visitou, eu vi essa brinquedoteca, tinha fila enorme para brincar, porque, poxa, é novidade, é coisa que as crianças não têm. Lá no shopping, você paga os brinquedos do shopping, ou então você não brinca. É verdade. Uberlândia, nós estamos já, agora em agosto, nós fizemos 4 anos que nós operamos em Uberlândia. Uma cidade que eu considero assim, excelente, qualidade de vida muito boa, uma cidade acolhedora, mas ao mesmo tempo tem essa característica do mineiro. E nós chegamos lá com nossa proposta, com nosso projeto, nos posicionando dentro desse mercado novo para nós, que foi desafiador, porque foi a primeira unidade fora do Amazonas e logo num local mais distante de todas as unidades, né, num mercado diferente. Mas eu diria assim, até pela característica da Cachaçaria, em ter na sua estrutura hoje de cardápio, de identidade, muita coisa ligada a Minas Gerais, nós nos adaptamos muito rápido. Porque nós temos, dentro da nossa relação histórica de conhecimento, muitos amigos mineiros. E eles contribuíram conosco no nosso cardápio. O joelho de porco, a costelinha do Dedé, o baião, as cachaças. Tudo foi origem a partir de relacionamento com pessoas de Minas. Então, quando nós chegamos em Minas, na verdade, foi uma realização de um sonho de ir até uma fonte inspiradora do nosso projeto. E essa identidade com Uberlândia, ela se identifica a partir até da própria família. O meu pai, ele é mineiro de uma cidade que fica a 30 quilômetros de Uberlândia. E eu estive... Tuiutaba? Araguari. Araguari. E eu estive... Tem até uma piada, né, Rogério? Araguari! Que isso que era a terra dos burros. Foi. Uberlândia cresceu muito, Araguari não cresceu na mesma proporção. E eu estive em Uberlândia na minha infância, uma vez, de passagem. E aí me foi assim um saudosismo voltar lá e rever o que aconteceu com a cidade depois de todo esse tempo. Então, assim, a gente também se identificou muito. Na verdade, cada cidade nossa, ela acaba se identificando com alguma história particular pessoal. Belém, o meu bisavô é do Pará. Fortaleza é a cidade que a gente seguramente mais viajou de férias na minha história. Então, assim, sempre está tendo alguma identidade, coincidentemente. Bom, e financeiramente, essas lojas estão caminhando bem, já são rentáveis, já dá para dizer, o investimento já conseguir recuperar? Cada loja, nós temos 6 lojas hoje em operação. E cada loja tem a sua história, tem a sua realidade. Algumas lojas estão assim num patamar de curva muito bom, mesmo com cenário econômico restritivo, a gente diria que a gente conseguiu avançar. Outras lojas ainda estão se desenvolvendo com perspectivas de melhora, é o caso de Uberlândia. Uberlândia tem um projeto para aquela área da cidade, que é uma área de expansão, maravilhoso. Então a gente acredita muito no potencial dessa loja para ela atingir um nível de faturamento, de rentabilidade semelhante às demais, coisa que ela ainda não está. Então nós estamos apostando no projeto. Né? Acho que mais 2 anos vai mudar bem o panorama lá da loja de Uberlândia. Rogério, cada loja, então, pelo que você falou aqui, a gente percebe uma particularidade. Certo. Tipo um cardápio diferente, diferenciado, adaptado, papapá. E como é que vocês pensam em tudo isso? Quantas cabeças tem para pensar nesses detalhes mínimos, mas que faz uma diferença grande? Olha, cada projeto ele nasce de oportunidades que surgem. Quando essas oportunidades surgem, as primeiras pessoas a ir visitar esses locais, verificar ponto, conhecer a cidade, sou eu e o André. Quando nós vamos nessa viagem, é uma viagem prospectiva, então nós circulamos, nós não vamos nos pontos turísticos da cidade, nós vamos no mercado, nós vamos na feira, nós vamos visitar fornecedor, nós vamos conhecer a cultura, a gastronomia, nós vamos em 20, 30 restaurantes de cada cidade desse e a gente vai tentando absorver o máximo de conhecimento, porque a parte de conhecimento mercadológico, você pega pesquisa com empresa, você contrata consultoria e tudo mais.
A parte da cultura você tem que vivenciar. Você tem que estar ali infiltrado na cidade, conhecendo, aprendendo, vivendo a cidade. E a gente faz muito isso. E essas cidades que nós hoje estamos presentes fora do Amazonas sempre teve alguma conexão conosco de alguma forma, seja familiar, pessoal, profissional, na história de vida. Eu estou com uma viagem agora, eu não gosto nem de comentar ainda as cidades que nós estamos ainda prospectando, né? Porque isso gera uma certa ansiedade e isso pode atrapalhar a negociação. Mas eu estou com uma viagem agora já marcada no início de outubro para uma cidade muito conhecida, uma grande capital do nosso país, que é Recife, e que a gente teve uma relação também. Eu cheguei a morar em Recife 2 meses quando eu tinha 7 anos de idade. Então, assim, coincidentemente, as cidades que estão assim se apresentando nesse crescimento, nessa expansão, tem tido alguma relação pessoal conosco, comigo ou com o André. Bom, isso vai crescendo e vai ficando mais trabalhoso, vai ficando mais complicado para você gerenciar. Então, essa estrutura hoje administrativa, também ela está crescendo proporcionalmente às lojas? Em 2013, quando nós reformulamos, né, o nosso plano de expansão, plano estratégico, nós decidimos que era hora de organizar a retaguarda, que nós chamamos, né? Organizar a atividade meio, não a atividade fim. E para isso nós desenvolvemos o projeto do que nós chamamos do nosso CDA, que é o Centro de Desenvolvimento, Distribuição e Administração do Grupo RAL Cachaçaria do Dedé em Engenho. Essa unidade ela fica aqui em Manaus, aqui próximo na rua Carlos Lacerda, e tem uma estrutura de retaguarda pensada muito para servir as unidades. Tudo que existe dentro da nossa empresa, ela tem um único objetivo, de proporcionar o entretenimento gastronômico para os nossos clientes. Então lá o contador, o almoxarife, o comprador, o motorista do caminhão, eles têm que estar preocupado em como que eles podem contribuir para que aqui, na linha de frente, na presença com o cliente, o serviço pode ser melhor. Um exemplo dessa tábua de frios. Algum desses produtos eles são transportados do nosso centro de distribuição para cá. Se não vier num caminhão refrigerado, se não for entregue numa embalagem protegida, poderá perder características. Exato. Então, o motorista, o entregador, ele tem que ter essa consciência que ele contribui também para esse atendimento aqui na ponta. Ô, gente, falar da cachaçaria Empório do Dedé é coisa assim muito satisfatória, porque a gente sabe que quem vem para cá, quem frequenta, sabe. E eu já ouvi muitas vezes vocês falando: poxa, me dá água na boca quando eu vejo você fazendo um programa lá na cachaçaria do Empório. E você também sabe que você também é assediado demais, até demais da conta, com outras pessoas com o intuito de vir para cá fazer algum trabalho, fazer alguma coisa. Mas eu fico sempre feliz quando eu posso dizer muito obrigado. Muito obrigado, Rogério, muito obrigado ao Dedé, por emprestar esse cenário fantástico para a gente fazer o nosso programa. Muito obrigado, Rogério, e nos encontramos então, no próximo sábado, às 11h30 da manhã, sempre com a chancela do Isto é Manaus, de braços abertos para você. Edson, eu que agradeço a visita, a gente fica muito feliz com a sua presença. E a gente tem uma preocupação constante, diária, de sempre estar entregando o melhor. Isso vocês podem ter certeza. Ficamos então. Nos encontramos no próximo sábado, às 11h30 da manhã. Até lá.